Bom dia, poderosas! Aqui, para quem não me conhece, sou Poliana Oliveira e hoje eu vim falar com vocês sobre os traços de caráter. Já iniciei esse assunto a semana passada. Esse vídeo está sendo gravado para o meu projeto Verão 30 Dias de Emagrecimento e resolvi deixar gravado aqui no YouTube para que todas as pessoas nesse traço de caráter comecem a se conhecer e entender por que se desenvolve a obesidade, tá? A semana passada eu falei sobre o traço de caráter oral. É um traço onde o corpo dessa pessoa é um corpo mais arredondado, rosto, braços, abdômen, pernas, né, coxas. E esse traço oral, ele é do excesso. Então, tudo que ele faz é excesso, inclusive a alimentação. Então, a pessoa, ela come e ela não consegue se sentir saciada, porque a dor dela, a fome dela não é da comida, e sim da dor. E o traço masoquista, que é o que a gente vai falar hoje, ele também é esse traço com esse perfil. Porém, ele muda na questão da dor e em que momento na sua vida você desenvolve ele. O oral, ele é desenvolvido até 1 ano de idade. E o masoquista, quando a criança ela passa da fase entre 2 anos a 3 anos de idade, se ela tiver passando por aqui e coincidentemente desenvolve essa dor, qualquer traço de dor nesse período, então o corpo dela vai se desenvolver num corpo mais no formato de masoquista, que eu vou falar agora aqui qual é o perfil, tá? Então, como eu disse, né, a gente vai falar do masoquista. A fase da evolução dele é uma fase anal, então é a fase onde a criança ela começa a, a ter o desfraude, né? Começa a fazer a retirada da fralda. E nessa fase, então, quando a criança ela faz um xixi na calça, ou ela faz um cocô na calça, e aí o pai, a mãe ou o cuidador que tiver com essa criança e fazer alguma piadinha ou falar, ou dizer que é vergonhoso, que não podia fazer o cocô na calça, qualquer coisa relacionada a esse assunto, a criança ela se sente envergonhada e aí ela começa a travar o bumbum. Ela começa a travar a ponto de não fazer mais cocô na calça. Porque naquele momento, na primeira vez que ela fez isso e ela foi pedir socorro, a pessoa ficou brava com ela, a pessoa riu, né? E aí essa criança começou a desenvolver esse traço ali. Então, o perfil desse adulto vai ser um bumbum travado, aquele bumbum para dentro, né? É um triângulo invertido. Então a pessoa tem um aspecto triangular do quadril para baixo, né? E o bumbum mais travadinho. Então ele começa a ter esse controle do esfíncter. E também começa a se desenvolver um trauma, né? Trauma de desqualificação. Você desqualificou essa criança, então aí começa a se desenvolver essa desqualificação de tudo, né? Tudo que sai de dentro. O cocô sai de dentro, né? Então, as fezes, os pensamentos, os sentimentos, as percepções, as atitudes, tudo isso começa a ficar traumático para esse ser. Então, ele começa uma destruição do indivíduo, né? Ele sempre estará errado, ele sempre estará culpado, ele sempre estará ruim, tudo que se expressa será usado contra ele. Então, esse traço, ele começa a ter esse aspecto de introspecção, né? E aí, consequentemente, vida amorosa, financeira, trabalho, tudo na vida dele começa a ter essa característica. E nós vamos falar de um por um. Separei todas as cartilhas aqui para a gente ir falando passo a passo sobre elas, né? Então, esse perfil de masoquista, ele começa a ter pensamento, ele segue o pensamento do outro. Ele é muito intenso no sentir. Ele sente muita raiva,
ele retém muito, então explode muito. Então é muito característico você ver essa pessoa, além de ser obesa, acima do peso, ainda tem uma característica de inchaço muito grande, porque ele retém. Então, às vezes, esse perfil pode até não comer muito, ele come errado e retém muito líquido, tá bom? Nas ações, ele faz para o outro, sempre para o outro, na busca de reconhecimento. As máscaras que a gente carrega, né? Todo ser humano carrega uma máscara, mas o masoca, ele faz, vou fazer o que você quiser. Ele faz tudo que o outro quiser. E a sua sombra eu faço, mas tenho raiva de você. Então, por mais que ele te odeia, por mais que ele tenha raiva de você, ele vai fazer. Ele nunca vai te deixar na mão. Esse é um traço. Só que, porém, ele se deixa na mão, porque ele começa a ter, além de problemas de saúde, né, a sua autoestima, tudo relacionado ao corpo começa a decair. E, consequentemente, também na profissão, né? Porém, a profissão que mais ajuda esse perfil de traço de caráter masoquista a se desenvolver melhor é o operacional, né? Contabilidade, exercício de profissão de rotina. Né? Não só a profissão, né? Mas o masoquista ele precisa de ter uma rotina para ele conseguir desenvolver as ações diárias dele. Então, como eu disse, em relação ao corpo, agora a gente vai mudar a cartinha para corpo e forma e atitude corporal. Então, essa pessoa ele tem o corpo quadrado, denso e é pesado. Então, aquela pessoa pesada. Você olha nela que você vê esse peso nela, né? É musculoso e sofrido. Quando eu falo musculoso, as estruturas corporais, os musculares, é muito evidente, né? Então, se essa pessoa tende a fazer uma atividade física, ela tem uma tendência a ficar com um formato bem musculoso, tanto na obesidade quanto no traço leve, né? Que é um corpo mais equilibrado. Então, é um corpo mais denso, as nádegas são contraídas para dentro, seus pés são abertos, tem falta de leveza, porque é uma pessoa densa, um corpo pesado, e é graciosa. A face tem uma expressão de submissão e objetivo de agradar. Então, sempre está agradando o outro, sempre faz para o outro e não para si mesmo. Tem alguém aqui se reconhecendo nesse traço, gente? Outra cartinha é o fluxo de energia. Então, essa pessoa ela tem um fluxo grande de energia muscular e carrega e suporta grandes pesos. Então, por isso que a sua estrutura quadrada, ela tem esse formato para sustentar, né? Então, eu aguento tudo, eu posso tudo, aguento tudo. Pode mandar para mim que eu dou conta. Então, essa é uma das falas desse traço, né? Tem uma energia mental muito baixa, é submisso, segue os comandos da mente e dos outros, consequentemente. Tem baixa atividade, cada movimento exige muito, então ele cansa muito. Então o esforço e gasto de energia é muito grande. Tem uma energia emocional grande e carregada e retida. Então, a tendência dessa pessoa cansar o mental e o corpo, como eu falei aqui, é gigantesco. Ele tem uma tensão muito alta e generalizada na cabeça. Então, a tendência do perfil do masoquista é ter uma cabeça também mais densa, né? Maior, mais redonda. E tem uma armadura e uma placa prestes a explodir. Então, essa pessoa, ela aguenta, mas quando ela explode de verdade. Tanto verbalmente quanto no corpo, né? Ela cai doente e aí é difícil dessa pessoa também conseguir se levantar. Ela retém emoções negativas e por trás dessas as positivas. Então é uma pessoa muito positiva,
não é? Mas aí no traço de caráter, aonde ele vai desenvolver essa dor, ele fica, a positiva, ela fica mais na retaguarda, né? Você pode ver que é uma pessoa muito otimista. Vamos lá no próximo. As dificuldades. Quais são as dificuldades desse traço masoquista? O masoquista, ele tem um traço, uma dificuldade muito grande de se expressar, de expressar seus sentimentos, seus pensamentos, as atitudes, ideias e percepções e emoções. Então você vê que tudo que a gente precisa no dia a dia, esse traço ele tem muita dificuldade. Então por que ele tem esse traço de dificuldade de destravar, né? De se expressar, de falar dos seus sentimentos, das suas atitudes, seus pensamentos. Ele tem medo do julgamento. É um traço que morre de medo de ser julgado, né? De ser desqualificado, de sofrer algum tipo de humilhação. Então, por quê? Porque ele já teve esse problema lá atrás, aonde ele desenvolveu esse traço da humilhação. Medo de não ser aceito e de não pertencer a algum espaço, tempo. Então, ele faz isso também com ele, né? Ele também não se pertence ao seu espaço e ao seu tempo. E aí você passa a fazer tudo para o outro sem te enxergar, sem olhar para você. Quem sou eu? O que eu quero? Qual é o meu sentimento? Por que eu faço sempre o que o outro quer? Né? Aí você começa a comer, inchar, né? E começar a passar para o seu corpo tudo que você não consegue expor, expressar. Então, isso também no trabalho. E aí, as falhas, vamos ver das falhas das emoções de fundo dessa pessoa, né? As emoções de fundo já falei aqui, que é a humilhação, a submissão, a autoestima baixa e um poder de culpa enorme. E aí, você tem uma destrutividade interna muito grande, interna e externa. Então, o que essa pessoa sente na maioria do tempo quando está com esse traço na dor? Sente muita raiva, muita revolta, ódio, aprisionamento, não consegue sair do lugar traumático. Então ele sempre ele precisa de ajuda para poder sair dessa dor, dessa culpa que ele sente de qualquer coisa que ele venha ter feito para estar nesse quadro de submissão, de humilhação, né? E não conseguir cuidar dessa dor, dessa raiva, desse ódio. Porém, apesar disso tudo, quando esse traço ele tá na leveza, ele tem uma qualidade muito grande, aliás, várias qualidades muito grandes, né? É uma pessoa que sempre pensa no outro. Então, se você quiser uma pessoa para sempre estar ajudando a fazer algo por alguém, é o masoquista, né? Tem uma paciência gigante. É determinado quando está fora do traço da dor. Ele tem foco, é uma pessoa organizada e detalhista. Então, esse traço é um traço que é onde sabe desenvolver essas qualidades muito bem. Se ele consegue fazer isso na dor, imagina fora da dor, fora do traço da dor. Agora vamos falar um pouquinho do sentimento desse traço. É intenso, por dentro e por fora. Emoções negativas acumuladas têm descargas por meio de explosões emocionais. No pensar, é bloqueado e aprisionado. Aceita os pensamentos e segue a cabeça do outro. Então, como que essa pessoa vai agir? Ela, vou fazer tudo certo para você não me criticar. Então, é uma pessoa que sempre vai estar tudo alinhado, tudo bonitinho, para não sofrer nenhuma crítica, nenhuma humilhação. Faz para o outro buscando reconhecimento. Vamos ver lá atrás. A dor dele não é humilhação porque ele foi criticado ou fizeram alguma brincadeira que a criança não gostou naquele momento e ele não desenvolveu o traço
da dor de humilhação, então ele não vai querer ser humilhado em momento algum. Então tudo que ele fizer vai ser bem feito. Atitudes espontâneas e proibidas. Essa é uma das suas ações masoquistas. Quais são as necessidades do masoquista? Ele tem a necessidade de ser positivo sempre e livre. Se respeitar e se valorizar. Então, ele vai querer de você a valorização. Ele vai querer do outro a valorização. E ser respeitado, mas ele mesmo não se respeita na maioria do tempo, porque faz tudo para agradar o outro e não a ele. Valorização pessoal. Tudo que ele faz, ele quer ser valorizado, reconhecido. Se reconhecer para ser reconhecido. Expressar com espontaneidade, fluidez e flexibilidade. Brinca muito, gosta de dançar, se divertir, soltar-se para a vida, comandar sua própria vida. Porém, se ele tiver muito na dor, ele não consegue fazer isso com leveza, tá? Mas esse é um dos seus traços que às vezes você está ocultando ele na tristeza, buscando só fazer para o outro e não para você. Então, um dos seus traços é se divertir. Aonde você está deixando de se divertir para se desenvolver a estrutura corporal que você está hoje, agora, né? E não consegue. Você faz tudo, entre aspas, para poder emagrecer e não consegue. Porque você não está fazendo para você. Você está fazendo para o outro, né? A partir do momento que você buscar esse reconhecimento do outro em você, você começa a ficar mais leve e começa a ver na comida leveza e não peso, né? E não pensar que você, mais uma vez, está retirando algo que você goste para poder ter um objetivo na sua vida. E na verdade não é isso, é uma troca, né? Você está trocando hábitos alimentares para poder trazer leveza para sua vida. Então, lembra que o seu traço é sempre peso, é sempre peso, é sempre pensar que está pesado, né? Então, sempre você vai ter essa fuga. Aonde você começar a ter leveza na sua vida, você vai voltar para o seu traço da dor, porque você está acostumada com o peso, com a densidade, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o traço do amor na sua vida amorosa. Vamos lembrar que você sempre está no estado de submissão, de inferioridade. Então, no relacionamento você vai ter problemas, né? Você vai ser uma pessoa muito submissa ao seu parceiro ou à sua parceira e vai sempre se sentir inferior em relação a ela. Mesmo que essa pessoa não faça isso com você, você vai se colocar dessa forma. Porém, muitos desses traços vai trazer pessoas que te coloquem nessa posição, tá? É porque você entende que amar é dar, agradar e fazer, e não também receber, né? Você sempre quer fazer pro outro. Eu sempre estarei errado e você certo. Explosões emocionais eventuais escapa. E aí quando escapa, meu amigo, minha amiga, a raiva vem com tudo, a raiva, o ódio, né? Da submissão. Então a submissão é sua. Então quando você começa a entrar nesse papel com o outro, você também alimenta seu ódio e sua raiva, tá? E aí você vai alimentando tudo isso dentro de você. Consequentemente, aumenta o nível de estresse dentro de você. Então o seu cortisol, ele vai aumentar muito o seu peso. Porque lembra que o cortisol em excesso, o nosso cortisol natural, quando ele está em excesso, ele entra em estafa, em estresse. E quando o seu corpo entra em estresse, ele entende que você não vai se alimentar. Então ele começa a estocar energia. E aí você começa a inchar muito, tá? Nossa, mas eu tô comendo pouco, mas eu estou inchando, eu estou engordando. Por quê? Porque você está sempre fazendo para o outro e não fazendo para você. E isso acaba que afetando a sua vida. Eu tô passando por uma experiência assim com o meu esposo, porque ele tem esse traço, né? Então sempre ele vai fazer muito pro outro, para mim, para outras pessoas.
Não que eu esteja pedindo, não que o outro esteja pedindo, é porque é dele, é seu. Mas vocês têm que entender que se vocês se alimentarem dessa forma, vocês nunca vão sair do sobrepeso e da obesidade, tá bom? Depois que vocês explodem emocionalmente dessa forma, né, que deixa escapar essa raiva, esse ódio, vocês se arrependem e se culpam, se punindo com a submissão maior ainda. Então, quando vocês explodem com alguém por conta dos excessos de vocês sempre fazerem para o outro aquilo que o outro está pedindo e não o que você quer, vocês começam a entrar no estado de culpa de novo, e aí começa a entrar ainda mais na dor da culpa. E aí, ao invés do seu relacionamento amoroso ficar bom, ele fica ruim, ele fica pesado, né? Começa a dar tudo errado aí pra vocês. Então vamos falar agora do casamento, já que a gente tá falando de amor. Na relação você manda e eu obedeço. Quem é que obedece, quem é que manda aqui, gente? Já deu pra perceber, né? Eu serei sempre responsável pela relação. Isso, você fica sempre pensando que você é o responsável. Tudo que der errado é culpa minha. Você sempre estará certa. Esse certo é o outro. Você sempre vai estar errado. Não, 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 não. Você também tem seus acertos, e muito, tá? Dentro do genitor, o filho manda, exige e critica. Eu existo para ele. Então, cuidado com isso, gente. Na relação com o outro, né? Como eu acabei de dizer ali na parte do amor, você vai ser uma pessoa sempre atencioso, obediente, submisso e tenta agradar a qualquer custo. Esse tentar agradar aqui é seu, uma característica sua. Então, você pode fazer isso. Só vamos olhar até que ponto você está fazendo isso, né? Não pode sair da sua essência, mas também não pode ser em excesso. Porque foi para excesso, você perde a sua essência, né? Você vai começar a ficar pesado para você está alimentando o seu traço. O que promove no outro? Quando você faz isso com muita frequência, quando você é muito atencioso, muito submisso, obediente, tenta agradar demais. O outro traço, ele vai sempre ficar irritado, né? Porque começa a ficar chato. Você sempre fazer, sempre tá ali, sempre tá disponível. Você começa a ter desqualificação, ataques, descargas emocionais negativas, e a outra pessoa vai ficar, aliás, isso aqui a outra pessoa sempre vai estar fazendo com você, né? Vai sempre estar desqualificando você, porque não aguenta. E aí mas você é um traço que nunca vai embora. Você sempre tá ali. Sempre tá ali, sempre tá ali. Então é um traço que sempre o outro vai e você fica, né? Então tem que tomar cuidado. Agora vamos falar da sexualidade. Dentro da sexualidade começa a ter a impotência, né? Medo de não satisfazer o outro, de não agradar o outro, e foca sempre no outro, de novo. Gosta de jogos de dominação e submissão e fantasias. Forte sentimento de culpa e inadequação. Associação de prazer com dor. Então, vamos falar aqui do assunto que a gente acabou de dizer aqui agora. Você sempre vai estar fazendo para o outro, mas você nunca vê que esse excesso que você está fazendo para o outro é dor, né? Até porque a dor faz parte do seu sistema. Olha aqui, gente. Sofrer alivia a culpa por sentir prazer. Você não tem que fazer nada de sofrimento para poder suprir para ter leveza na sua vida. Sofrer alivia a culpa por sentir prazer. Então, você sempre, quando for sentir prazer na vida, você tem que trazer a dor. Entendeu?
Agora vamos entender o porquê que vocês às vezes associam isso com alimentação, né? Eu preciso sofrer para emagrecer, para me ter o corpo que eu quero, que eu desejo. E aí, de alguma forma, você também está alimentando a sua dor, e aí você não consegue chegar no seu objetivo, que é emagrecer. Porque sempre a dor está envolvida. Mas você pode ter prazer na vida sem sentir dor. Agora vamos para as profissões, né? Eu falei um pouquinho lá no início. As profissões que mais vocês se identificam são profissões dentro de processos operacionais e de rotina. Vocês precisam de rotina. Contabilidade, auditoria, fiscalização. Então, você tem um perfil detalhista. Então, dentro dessas áreas, vocês se sobressaem. Ok? Dinheiro. O dinheiro, ele sempre vem com muito esforço. Carrega o mundo nas costas. Você associa ele com o sacrifício. Muito honesto a pessoa masoquista. Tem dificuldade em ganhar e ter. Vive com o necessário. Tem dificuldade para usar um lazer e prazer. Isso é verdade, gente. Vocês têm muita dificuldade de usar com lazer e prazer. Então, vocês pensam sempre em trabalho, trabalho, trabalho. Sempre está movimentando essa parte de fazer, fazer, fazer e não de lazer. E quando vocês têm um lazer, vocês não conseguem sentir prazer em fazer o lazer de vocês. Sempre está preocupado com alguma coisa, está preocupado que está gastando demais. Entende? Vocês não ficam leves com o que é leve. Vocês sempre têm a necessidade de sentir o peso de alguma forma. Vamos lá ver agora. Em relação à família de origem. A função materna, crítica e destrutiva. Você faz tudo errado. Você me irrita. Você só me dá trabalho. Desgosto, cansaço e problema. Então, você tem uma tendência, filho, em ouvir isso, e quando é pai ou mãe, em falar isso. Porque lembra que você sempre é pesado, denso. Função paterna, para quem tem a função paterna. Nessa fase dual, relacionamento mãe e filho, ou pai e filho, a função paterna tem pouca presença direta. Então, aqui já está resumido e já bem falado, né? Tem uma linguagem polida, contenção emocional muito forte para esconder ou ocultar a raiva. É uma pessoa irônica e ataque disfarçado. A pessoa ela não te ataca diretamente, ela disfarça esse ataque. Vamos lá para fases dilêmicas, né? Se ficar bravo, serei humilhado. Então, essa é uma dor sua, que se você ficar bravo, você será humilhado. E se não ficar, também serei. Olha o dilema, você fica sempre as duas questões aí. Eu faço ou eu não faço? Falo ou eu não falo? Retém as emoções negativas para não ser desqualificado. Quando não aguenta mais, explode por algo pequeno. Qual é a mensagem oculta que vocês sempre passam para vocês mesmos? Eu me magoo, me desqualifico, culpo e puno antes que você o faça. Então, você sempre vai estar se punindo e se culpando antes que alguém faça isso com você. Por isso que você sempre vai estar nessa sensação de culpa o tempo inteiro. E aí, consequentemente, tudo na vida tem a sua ação e reação. Todos os traços ela tem as suas doenças e as suas curas. Agora vai depender do que você vai fazer para poder ter um ou o outro, né? Vamos lá para as doenças. A pessoa do traço de caráter masoquista, ela tem tendência a doenças do sistema cardiovascular. Então, a hipertensão aí também é cardíaco, sempre em alta, infartos, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, sistema digestivo baixo, proctologia, cólon, reto e ânus. Então, vocês têm uma tendência a ter
qualquer tipo de doença relacionada a essa parte. Constipação intestinal, sistema osteomuscular, problemas articulares e distensão muscular. Faz sentido aí para alguém? A sobrecarga no corpo é o sistema descrito acima, né, com alta intensidade, com alta carga de energia e pouca descarga. Então, você sempre vai estar com alta carga de energia. Destruição e obstrução, inflamação dos órgãos. Então, sempre está obstruído ou destruição ou obstrução, inflamação dos órgãos. Por isso, as doenças acima. E a cura para tudo isso, a gente trabalha muito falando sobre a programação neurolinguística, a física quântica. Então, dentro dessas duas linhas, a gente fala muito que as afirmações que a gente faz diariamente é o que a gente leva para a vida. Tudo que você põe foco, você leva para a vida. Então, se você for pôr foco nessas doenças aqui, vocês vão tê-las, né? Aqui está falando que é uma tendência sua, mas que você pode sair disso tudo sem desenvolver nada disso, né? Vamos lembrar que a gente tem 70% de epigenética, de desenvolver a epigenética, e 30% de desenvolver a genética. Então, você tem aí 70% de chance da sua vida de sair de tudo isso daqui, principalmente das doenças. E aí, umas das coisas que eles falam, né, dentro da física quântica e do programação neurolinguística, são afirmações positivas diárias. Não só afirmar, mas pensar, levar isso para a vida. É fácil? Não é fácil, mas também é possível fazer, desde que se vire um hábito. A gente não tem hábito de comer errado, de afirmar negativo, então a gente também pode ter esse hábito de ter afirmações positivas e ter hábitos positivos também. Então, a cura para isso tudo é se autoafirmando. Estou livre e caminho para a minha vida. Cada um carrega os seus próprios problemas. Eu consigo falar não para aquilo que me fere. Afirmações de cura. A opinião do outro não é a mais importante. Eu tenho valor. Eu tenho direito a ser diferente do outro e respeito o jeito de ser do outro. Eu tenho o direito de errar e aprender naturalmente com os erros. Eu tenho esse direito. Você tem esse direito, gente. Então, não fica com medo de se sentir humilhado, de expressar o que você está pensando e ficar com medo do que o outro vai falar para você. É natural as críticas virem. Você também faz as críticas, entendeu? E aí, você pode ouvir a crítica ou não. Começa a repetir essas frases, né? Porque as frases mais típicas que vocês têm, que o masoquista tem, eu aguento qualquer coisa e não desisto. Eu me esforço muito, então você sempre vai se esforçar para ter. Eu vou fazer o melhor da próxima vez. Me desculpa, eu sei que é culpa, que a culpa é toda minha. E se você fala tudo isso, as pessoas vão fazer o que com você? Isso é amizade, trabalho, parceiros, filhos. Ele sempre vai te colocar nessa posição, porque você se colocou primeiro. Então, eles vão acostumar com você se colocar e vão fazer também a mesma coisa. Só eu sou capaz de aguentar tudo isso. Os outros são muito fracos e desistem. Eu sei que sou tudo isso. Se fosse por eles, tudo teria acabado. Então, são frases típicas que vocês falam ou pensam, tá bom? E aí, vem também as nossas máscaras, né? As nossas sombras. As máscaras. Vou fazer o que você quiser. Olha a sombra. Eu faço
mas eu tenho raiva de você. Qual que é a leveza disso tudo, pelo amor de Deus, né? Eu quero te agradar. Você é mais importante do que eu. Olha isso, gente. Você colocar o outro mais importante do que você. Eu vou fazer o certo. Eu te irritarei e provocarei. Então, toda vez que você faz tudo isso para a pessoa, eu vou fazer o certo, eu quero te agradar o tempo todo, eu vou fazer o que você quiser. Você faz isso, mas ao mesmo tempo você fica lá, ó, sua mente fica. Eu faço, mas eu tenho raiva de você. Eu te irritarei e provocarei. Eu vou fazer, mas eu vou te irritar, vou te provocar. Entendeu? Então, não tem leveza nisso tudo. Não tem amor próprio. Não tem paz mental, espiritual aqui. Então, gente, ao invés de ficar alimentando tudo isso, alimenta de palavras sábias. Se alimente de palavras com amor. Se ame. Você pode. Todo mundo pode. Eu também tenho os meus traços de dores. E depois que eu estou aprendendo isso daqui, eu estou aprendendo a desenvolver meus traços fáceis também, tá? Então, todo mundo tem o traço de dor e desenvolve ele no dia a dia. Mas a gente também tem a opção de ser o contrário. Esse seu traço é seu pro resto da vida. Então, ele sempre vai estar te atormentando. E aí, por isso que a gente tem que ter constância. Se você quer ser magro ou magra, você tem que ter constância em fazer aquilo que é preciso para que você saia da obesidade. Porque a sua tendência é sempre estar na dor, na raiva, no ódio, na ira. É sempre pensar, eu tô fazendo isso, mas eu não quero fazer isso. Por que eu tô fazendo isso? E aí você sempre vai estar se odiando por dentro também. Porque o outro é mais importante que você, tá? Então, ao invés disso, repita 300.000 vezes. Repita, repita, repita todos os dias. Vamos lá de novo para a cura e para as frases de cura. Eu estou livre e caminho para a minha vida. Eu estou livre e caminho para a minha vida. Cada um carrega os seus próprios problemas. Então, eu carrego o meu e você carrega o seu. Eu sei que eu tenho a tendência de ajudar, mas eu vou te ajudar até aqui. Daqui para frente, você se autoajuda. Eu consigo falar não para aquilo que me fere. Afirmações, gente. Começa a falar essas afirmações. A opinião do outro não é mais importante. Eu não me importo mais com a sua opinião. Eu faço o que eu acho que é melhor para mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho direito a ser diferente do outro. E respeito o outro. E respeito o jeito do outro de ser. E me respeito. Eu tenho dinheiro. Eu tenho direito de errar e aprender naturalmente com os erros. Eu não tenho que aprender com os erros. Eu tenho o direito de errar e aprender diretamente com esses erros. Eu não preciso de errar para aprender. Eu errei, mas eu vou errar, eu vou aprender com eles e vou seguir o fluxo, sem ter que errar novamente, tá bom? Então esse é o traço de caráter masoquista, que também tem as suas seus pesos, mas também tem as suas qualidades, assim como todo mundo, tá bom? Então espero que esse vídeo acrescente na vida de todos vocês que estiverem ouvindo aqui e que, se faz sentido para você, começa a fazer o contrário, começa a fazer as frases de cura, que é essas últimas que eu disse aqui para vocês, tá? E todas as vezes que você vai exceder para o outro, você para pensar que essa é a sua dor maior, é a sua qualidade e é a sua dor também. Então, você pode sim fazer para o outro, você pode continuar sendo o que você é, mas sem sair do equilíbrio, né? Então, vamos lembrar
Você pensa, segue o pensamento do outro, você é intenso, sente raiva e retém e explode. Faz para o outro na busca de reconhecimento. Então faz só por fazer, não precisa de esperar que o outro te elogie o tempo todo. Vou fazer o que você quiser. Eu faço, mas tenho raiva de você. E a sua parte profissional que você mais se desenvolve é a operacional, contabilidade e rotina. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Espero que esses 40 minutos e meio aqui tenham validação para vocês e que vocês consigam também se planejar, se reconhecer e fazer algo por vocês através desse vídeo. Um beijo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me chamar aqui, que eu estarei sempre presente para poder ajudar vocês. Um grande abraço, um beijo da Poliana Oliveira. Tchau, tchau, gente.